Você já deve ter visto por aí influencers e até alguns profissionais de saúde dizendo a respeito do mito do sódio, em que, na verdade, o sal não seria responsável pela pressão alta, muito pelo contrário, ele seria até benéfico nessa condição, e que o grande vilão seria o açúcar. Será que isso é verdade? Será que o que muitas vezes os livros de cardiologia dizem há mais de 50 anos está errado e agora isso foi descoberto? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, fazer uma viagem, porque a gente vai passar desde estudos com índio da Amazônia até os estudos mais atuais. Vamos entender tudo isso e resolver hoje aqui se o sal causa ou não hipertensão? Então, fica comigo no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e está chegando agora, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou doutor em medicina interna e professor universitário. E aqui no canal eu faço isso, eu pego um tema e trago ele destrinchado de uma forma científica, mas sempre muito didática, para que todo mundo consiga entender. Vamos lá então entender essa história do sal? Tá. Então, para começar, a gente vai começar lá do básico mesmo, né? Entendendo o que é o sal. O sal é um composto de NaCl, cloreto de sódio. O sódio em si é o vilão que a gente vai conversar aqui, mas curiosamente quem dá o sabor salgado mesmo é o cloreto. Não é o sódio, tá? Isso vai ser importante quando eu falar lá na frente de alguns potenciais substitutos do sódio. 1 grama de sal, ele tem mais ou menos 400 miligramas de sódio. E esse sódio, ele é muito importante para o nosso corpo. O sódio, ele basicamente regula o equilíbrio de líquido dentro do corpo. Ele é importantíssimo para o funcionamento adequado, por exemplo, do cérebro, de todos os nossos nervos, para que as células não inchem nem desidratem. Ele é responsável por fazer essa regulação. Basicamente, quando a gente pensa assim na concentração de sódio que tem que ter no nosso sangue, ela vai estar entre 135 e 145. E o corpo regula isso. Como? Retendo líquido. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa comeu lá muito sal, pegou lá um potão de sal e comeu. O que vai acontecer? Vai subir os níveis de sódio no sangue dessa pessoa. E como uma forma de trazer isso para o valor adequado ali de 135, 145, o corpo retém mais líquido, esse líquido fica dentro do vaso retido e, com isso, a pressão sobe. É por isso que, por exemplo, pacientes com algumas condições, quando comem mais sal, eles incham, porque o corpo retém mais líquido mesmo para fazer a diluição desse excesso de sódio. E essa é uma das principais funções do sódio no nosso corpo, fazer de fato esse equilíbrio. Então a ideia do funcionamento do sal é basicamente essa. Se eu tiver sódio demais, eu vou reter mais líquido, essa água vai ficar dentro das minhas artérias, o que vai ocupar mais espaço, aumentando a pressão, se a gente pensar de uma forma bem simples. Lógico, ele também atua em vários mecanismos regulatórios, sistema renina, angiotensina, aldosterona, mas não cabe aqui nesse vídeo a gente entrar nesse nível aí de detalhe fisiológico. Tá, mas então, Gustavo, nosso corpo não consegue regular o sódio em si? Sim, na grande maioria das vezes a gente consegue excretar o excesso de sódio lá pela urina, então comi mais sal, o corpo joga fora o excesso. Porém, existe um limite. Qual que é o problema? Na natureza, por exemplo, quando fazem alguns estudos com os índios Yanomamis, lá no meio da Amazônia, eles têm uma dieta basicamente zero sal, né? Só que quando a gente chega para a dieta atual, no mundo industrializado, no Brasil hoje a média é de 10 a 12 gramas de sal por dia que um brasileiro médio come. E eu não estou falando do saleiro, que ele vai ali, pega e joga em cima da comida e enche ela de sal. Eu estou falando do sal oculto, que está lá dentro do alimento ultraprocessado, que ele vai estar dentro dos embutidos, dos enlatados. Então a gente come absurdamente mais sal. E é por isso que ultrapassa a capacidade do corpo de jogar esse excesso de sal fora e a pressão acaba subindo. Tá, chega de lero-lero aí, Gustavo. Eu quero entender os estudos científicos. Existe isso provado que quem come mais sal a pressão sobe mais? Sim, existem e é por onde a gente vai passar agora. Mas antes de chegar lá, eu queria pedir o like. Se você está aprendendo alguma coisa, está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito e bater o sininho aí, porque só 6% dos inscritos do canal estão com o sininho ativado e não estão recebendo notificações dos vídeos novos.
Bom, o primeiro estudo que eu vou trazer para vocês, está aparecendo aqui na tela, ele não é tão novo assim, ele é lá do fim dos anos 80 já. Ele é o InterSalt. Ele é um estudo que avaliou o consumo de sal e os níveis de pressão da população em vários locais do mundo, né? Essa análise que eu estou colocando aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo, avaliou em torno de 10 mil pacientes. E ele detectou o quê? Conforme estes pacientes ingeriam mais sódio, a pressão deles subia progressivamente, trazendo para a gente a ideia de que, de fato, o sal estaria associado com pressão mais alta. Certo, mas assim, Gustavo, estudo observacional, não tem uma coisinha aí um pouco melhor para trazer isso para a gente? Tem um estudo bem legal, sabe? Eu citei para vocês os índios da Amazônia lá, né, que não comiam quase sal, por isso eles não tinham pressão alta, e que a gente muda isso. O que será que aconteceria se a gente pegasse uma população de uma região que não come sal, uma região rural, e trouxesse para o meio atual? Como é que seria isso? Tem um estudo lá do Quênia, que fez isso. Ele acompanhou as pessoas que estavam fazendo o processo de migração, ou seja, moravam na área rural e vieram para a cidade. E fez o acompanhamento deles por 24 meses. E o que eles percebem? Quando a pessoa vem para a cidade, ela começa a ter uma dieta com mais sal, ela começa a excretar mais sódio na urina, né? Aquele mecanismo de tentativa de compensação que eu falei, e a pressão começa a subir. Ou seja, a dieta na cidade, ela foi um determinante para essas pessoas no Quênia terem pressão mais alta. Estou deixando também na descrição do vídeo o artigo completo. Já entendi, mas aqui ainda pode ter muita variável de confusão, né? Você pode estar dizendo assim, pode ser que essas pessoas do Quênia foram para a cidade e ficaram mais estressadas, que não foi necessariamente o sal, pode ser outra coisa que elas se alimentaram. Realmente, esse é um problema em estudo observacional, mas eu vou trazer mais alguns aqui, tá? Como, por exemplo, o TOHP. O TOHP, ele é um estudo que fez também essa comparação. Ele foi publicado em grandes revistas e ele fez essa análise. E em 20 anos de acompanhamento, qual foi a conclusão dele? Como está aparecendo aí na tela, quem reduziu o consumo de sal teve até 25% menos infarto ou AVC ou morte cardiovascular no futuro, demonstrando que parece que comer menos sal realmente é bom. Tudo bem, a gente já está entendendo todos esses estudos que você está trazendo, eu estou vendo, mas eu quero uma coisa mais recente, Gustavo. Quero uma coisa mais recente, mais robusta, um padrão de intervenção mesmo. Então a gente pode trazer para você aqui este estudo que está na tela, que é o estudo DASH. DASH significa Dietary Approach to Stop Hypertension. É o estudo que definiu basicamente qual que é a dieta ideal do paciente hipertenso. É aquela dieta que eu explico nesse vídeo que está aparecendo aqui, falando de formas naturais para reduzir a pressão arterial. De qualquer forma, quando a gente faz uma análise específica a respeito do consumo de sódio, é este gráfico que a gente tem, que está aparecendo aí na tela. Olha só como as pessoas com menor consumo de sódio têm bem menos risco de ter um evento cardiovascular. Então, reduzir o sal na dieta, e aqui a gente está falando de um estudo de intervenção, a gente pegou a população e mudou o padrão dietético, reduz o risco de um evento cardiovascular. E se não bastasse tudo isso, talvez o que chega aqui como a bala de prata para resolver isso de uma vez é o estudo SSASS, um estudo de 2021, agora, recentemente aí, tem aí 5 anos atrás. Ele é um estudo que ficou meio não tão falado na época, porque foi no meio da pandemia que ele saiu e as pessoas não estavam muito preocupadas em sal. Mas o que ele propôs? A substituição no sal de uma população. Em vez de usar o cloreto de sódio, usar uma mistura de cloreto de sódio com cloreto de potássio, para ver se isso não reduziria os níveis de pressão. E olha que resultado incrível, eu estou colocando aí na tela para vocês. Reduziu AVC, evento cardiovascular e morte por causas cardiovasculares. Então olha só que resultado incrível. AVC, no grupo que substituiu o sal de cozinha normal por um sal misto com menor teor de sódio, teve 29 eventos a cada 1.000 pessoas, enquanto que no grupo que consumiu sal, 33,65. Se a gente juntar
todos os eventos cardiovasculares, AVC, infarto, morte, o que a gente chega? 49 por mil no grupo que utilizou o sal light, vamos dizer assim, contra 56,3 no grupo normal. E morte por qualquer causa, a gente está falando do desfecho extremo, ou seja, a pessoa morrer menos, o grupo que substituiu o sal teve 39 por 100 mil no período de acompanhamento de 5 anos, contra 44,61 do grupo que tomou sal. Se isso daqui não basta para trazer para vocês a demonstração que o sal de fato sobe pressão e aumenta risco cardiovascular, eu não sei o que traria. A gente tem evidência lá observacional que quem come mais sal tem pressão mais alta. A gente tem os estudos que pessoas que comem menos sal têm menos pressão alta. A gente tem estudo com a população lá da Amazônia que não come sal e não tem hipertensão. A gente tem estudo reduzindo sal na dieta, reduzindo evento e até substituindo o cloreto de sódio por outras terapias, tá? Mas espera aí, Gustavo, e então o sal é de todo ruim? Ninguém vai ter que comer excesso, sal a mais, nada assim? Até existe um perfil, tá? Vou ser sincero com vocês. Existem algumas condições, como por exemplo a disautonomia, que a pessoa não tem uma regulação adequada dos níveis de pressão. Quando ela fica em pé, o coração acelera, a pressão cai, que é a POTS, as disautonomias. Essas pessoas, elas podem ter uma ingesta um pouco mais rica em sal, porque o sal vai manter aquele líquido dentro do vaso, evitando, por exemplo, desmaios. Mas a gente está falando da exceção, tá? A gente está falando ali de um percentual pequenininho da população. Para a grande maioria da população, o excesso de sódio vai fazer mal. Então, em resumo, gente, se você vê alguém falando essas coisas na internet, a pessoa está falando besteira. Ela não estudou isso daqui. E não são todas as sociedades de cardiologia do mundo que estão conspirando contra o sal. Simplesmente é o que a ciência traz e tem um monte de estudo sobre isso. Reduzir o consumo de sal é uma medida barata, acessível e muito poderosa para reduzir a mortalidade. Então, ela deve ser adotada. Estou deixando aqui os agradecimentos para os membros do canal, que são bem importantes para apoiar a gente e continuar trazendo conteúdo de qualidade. Se você quer ser um membro, clica aqui, seja membro, que você vai poder continuar apoiando conteúdo de qualidade científica. Se você tem sugestão para outros vídeos, quem sabe aí desautonomia, outras coisas de sal, escreve também nos comentários. Estou deixando aqui na tela 2 vídeos que eu acho que você vai gostar, tá? Falando aí na mesma linha a respeito de cuidados com a saúde. Até o próximo.